Tá legal. Eita, mas é assim mesmo, é desse jeito mesmo. Vamos lá então. Sônia, já falei de você várias vezes, tá? Tem muita gente aqui que acha que eu sou seu puxa-saco, mas eu acho que assim, com todo carinho, acima de puxa-saco, eu sou seu fã, né? Foi a primeira coisa que me despertou quando te conheci, foi a atenção que você me deu, a forma como você, todo em volta naquele bafafá lá do Plaza Shopping, de exaltação à mulher, tu se lembra, em Niterói? Lembro, lembro. Plaza Então, Shopping, né? isso, você me deu uma atenção ali, me chamou a atenção, e só tinha um programa ali disponível, e você me deu esse programa, e dali fui te achar em Ipanema, né? Foi assim que eu te conheci. Então, na verdade, eu não sou seu puxa-saco, eu sou realmente seu fã, com tudo que você Obrigada. fez, né? E eu falo para todo mundo, para todos os meus alunos até hoje, que tudo que eu sei sobre tratar um aluno, passar conhecimento, reconhecer aluno que realmente se esforça, eu aprendi com você. Claro, com o Malu também, né? Ah, que bom, ele vai ficar feliz. Ele está assistindo? Tá assistindo. Ótimo, ótimo. E, ó, tem mais outra pessoa dizendo que é puxar saco e fã da Sônia. Mas olha só, Sônia, o interessante é assim, eu queria que você me contasse um pouquinho sobre a sua história com dança. Qual a sua formação em dança? Você não é só não foi só uma bailarina espanhola, você tinha muita coisa antes. O que, que você fez com dança na sua vida? Olha, Ricardo, acho que desde pequenininha eu faço aula de dança. Eu comecei a lecionar muito cedo, porque aqui no Brasil não havia muita possibilidade de se dançar, estar em companhias. Então, a primeira coisa que um bailarino aqui faz, o que é bem errado, é começar a dar aula. Eu acho que dar aula deveria ser uma coisa que teria que ser, tipo, lá para o meio da sua carreira. Eu acho que a gente tem que dançar muito, coreografar, assistir muita coisa e depois ser professor. Mas, na falta de uma coisa mais correta, eu acabei dando aula. Acho que a minha primeira turminha eu tinha 14 anos, era um absurdo. Mas eu comecei muito cedo com dança clássica, eu fazia tudo o que eu podia fazer com dança. Nunca me arrependi disso, de estudar tudo que era movimento. Se eu pudesse ter estudado mais, teria feito mais coisa ainda com o corpo, porque eu acho que uma coisa nunca atrapalha a outra, muito pelo contrário, só ajuda. Então, eu fiz tudo que era tipo de dança. E acabei conhecendo uma pessoa muito especial para mim, ela chamava Clotilde Gomes, e ela me deu esse amor pela dança, nem era flamenca, era danças espanholas de um modo geral. E desde aí eu nunca mais abandonei o flamenco, nem outros tipos de dança. Acho que foi por aí. Você chegou a trabalhar em televisão? Você chegou a fazer umas pontas de televisão? Contra Ontem da, não, eu fiquei 20 anos na televisão, na Rede Globo. como eu falei para vocês na minha live, quando ela foi dar a aula dela, não era só uma aula com movimentos espanhóis. Ela tinha todo um trabalho corpóreo antes, né? Que é ali que eu vi que algo havia de diferente nos outros lugares onde eu fui. A Sônia dava exercícios de barra, exercícios de diagonal, sequências de sapateado como exercício, dava alongamento, e ela pegava essa informação toda que ela tinha de outras danças e aplicava de um jeito muito bem, não sei se essa palavra é a correta, mas apropriado ou estilizado dentro desse conceito espanhol. Tudo que era necessário para um bailarino ter, a Sônia aplicava isso na aula dela, né? Então a gente começou a pegar amor a esse trabalho de ter que fazer um aquecimento, preparar as pernas, né? Ter o alongamento, ter os exercícios de barra para poder se comportar no meio da sala de aula, ter os movimentos da sala de aula e, em si, depois ela começava os trechinhos coreográficos, né?
Então, nessa época, para mim, você foi a primeira, porque eu não encontrei em nenhum outro lugar alguém que fizesse isso, né? Então, Isso é verdade, Eli. O que acontecia era uma coisa muito engraçada, que era assim, quando não era aula de dança clássica, acontecia que várias pessoas falavam assim, dança aí, e pegava a coreografia e jogava para o aluno. E todo mundo acabou dizendo, por conta disso, que o balé é a base de tudo. Não é verdade, o balé é a base para o balé. Claro que na falta de outra metodologia, o balé vale. Até se você fizer natação, você vai pegar e trabalhar sua coordenação e vai ser útil também para o flamenco e para outras coisas. Mas existe uma metodologia própria para cada estilo de dança. Então eu fiz questão de criar dentro de tudo que eu conhecia de outras danças, mas criar um método específico para ensinar o quê? O flamenco. Você dentro do flamenco precisa de ritmo, de saber muito cambrê, você não pirueta, vários tipos de giro. Você não precisa botar a perna na cabeça, então você não precisa treinar esse tipo de coisa. Você tem que treinar coisas específicas. Então eu fazia questão de fazer isso. Na verdade, muitos alunos entravam e ficavam até decepcionados porque não queriam trabalhar dessa forma. Né? Até eu tinha alunas muito engraçadas, uma moça chegou para mim e falou, escuta, a sua aula faz levantar a bunda? Falei, até faz levantar a bunda, mas não é exatamente isso que eu faço. Mas até se você se beneficiar com isso, tá bom. É ou não é? Que levante nossas bundas, né? Tudo bem. Claro. Isso que você fala hoje, isso acontece hoje em dia só. Vamos dizer assim, uns 10, 15 anos para cá, aquela metodologia que você criou, você adaptou para a necessidade do flamenco, está acontecendo hoje. Então, assim, você também foi uma das precursoras nesse sentido de encontrar mais algum mecanismo para poder se trabalhar com dança. A preocupação que você tinha em trabalhar com o corpo do outro não tinha em outros lugares. Eu, quando fui educado para fazer flamenco, era fazer um braceio, normalmente por sevilhana, fazer o sapateado básico, pegar exercício algum tipo de exercício de coreografia e trabalhar. Isso é um método de uma outra forma de pensar e agir. Mas naquela época, para mim, 84, 85, você já fazia isso que fazem hoje, a preocupação com o corpo do outro. Nisso eu queria te perguntar o seguinte, você tinha muita rejeição de outros alunos por conta disso, você aplicar esse trabalho preparatório para a dança? Era muito grande essa rejeição? De alguns bailarinos, de alguns alunos que vinham de outras aulas, de outro tipo de aula, eles aceitavam muito bem. Quem vinha do clássico, quem já tinha jazz, achava que isso era interessante. Mas tinham pessoas que queriam mais passar tempo, não queriam trabalhar profissionalmente. Eu nunca recusei nenhum tipo de aluno. Mas para mim era bem interessante a história de você ser profissional, de você querer fazer aquilo para dançar. Então, para quem não queria trabalhar muito, queria passar tempo, sim, havia uma rejeição enorme. Agora, quem queria realmente trabalhar e levar a dança a sério, aí era uma boa, aí ia tranquilo. Pois é, você me fala assim, eu lembro de mim. Eu, com quase 1,80 m, 1,76 m, magro pra caramba, sem nenhum aprendizado prévio com dança, eu me enquadro nesse grupo de pessoas. Eu não tinha absolutamente nada. Mesmo assim, você, com todo o sua paciência, sua tolerância... Mas já tinha potencial, hein, Ricardo? Tinha potencial, eu já percebi isso. Você encontrou, né, Sônia? Eu não sabia, eu não tinha a mínima ideia do que ia fazer, eu só queria aprender aquilo que eu vi na televisão, né? E como eu contei na minha live, você me representou aquilo que eu vi, né? Eu não sabia, não tinha a mínima noção do que era. Eu fui direto parar na dança cigana, Sônia. Eu fui primeiro para a dança cigana. E achei um absurdo, porque eu vi que não tinha nada a ver com o que eu tinha encontrado, né?
Até que depois eu conheci Mabel e Alberto, fiquei um tempo lá e depois eu fui para você, né? Mas o que me chamou a atenção é que naquele conceito de ter alguma referência, quando eu vi o seu trabalho em Niterói, me remeteu àquilo que eu vi na televisão. Falei, é isso que eu quero. E aí vi uma outra coisa que é o seguinte, hoje eu tenho capacidade de dizer isso, mas naquela época eu não entendia. Mexia comigo. O seu trabalho mexia comigo, né? Mabel Legal, também que mexeu bom. muito. Arrepiou. Da mesma forma como eu vi o filme na televisão, eu senti aquilo de novo. Falei, é isso que eu quero. Foi assim que eu fui atrás de você, né? Que bom, que legal que você me encontrou. Com certeza. Outra coisa que eu queria te perguntar. Aí vai ser um pouco pessoal. Eu me lembro uma vez, num desses períodos fazendo aula contigo, um dia você me pediu para te substituir na sala de aula. Não sei se você se lembra disso. Era na turma de quase intermediário, né? De meninas mais tempo do que eu. E eu me lembro que eu falei para você, Sônia, eu não tenho capacidade para dar aula. Você falou, não, é só você fazer o que eu faço, porque você sabe sim, né? E você pediu para deixar um recado na secretaria e disse para a Estela, né, a dona do espaço lá, do Dançarte, que você não ia poder dar aula, mas o que eu daria. E aí, a Estela avisou, a gente, não sei se você está lembrando dessa história. De repente eu falei, gente, que vai dar aula hoje sou eu, a Sônia pediu para passar tais e tais passos para vocês. Eu sei que as colegas da turma olharam para mim e disseram assim, é ele que vai dar aula? Eu não paguei para fazer aula com ele, eu paguei para fazer aula com a Sônia. Então eu vou embora. Pegaram as coisas e foram embora. Não sei se você Nossa, se eu não lembro disso. Não lembro, Rê. Eu passei por isso, fui para o corredor lá chorar, porque eu não entendi, eu não tinha compreensão daquilo que estava acontecendo, né? E assim, havia pessoas com mais tempo de dança do que eu, mas você foi lá e colocou o Ricardo. Aqui não está o mérito que foi porque ou não, mas assim, o fato de que, naquela época, essa questão de querer ser mais, da vaidade dentro da dança já brotava tão forte assim, alunos queriam aprender coisas com você e partir para aula, para dar aula por aí afora. Era assim? Era muito difícil, né? A dança, eu acho que pela dificuldade dessa profissão, ela sempre acabou acolhendo pessoas bem estranhas. E você ter que muita gente lutar pelo mesmo naco de carne, não é verdade? Você ter que lutar por uma coisa muito pequena, um espaço que era muito reduzido. Então, a gente tinha que lutar muito, muitas pessoas, não só em sala de aula, mas em teatro, em companhias. Era um querendo passar a perna no outro. Isso foi um fato, realmente. Eu acho que aqui no Brasil, principalmente, porque a gente tinha muito poucas possibilidades de se apresentar. Eu, quando criei a nossa companhia, foi com acho que foi muita coragem, porque a gente não tinha nada. Não tinha patrocínio, não tinha dinheiro, só tinha muita gana e muita vontade de fazer aquilo tudo, não é verdade? E todas as pessoas que acreditavam em mim que foram atrás e a gente foi à luta. Mas realmente quem podia passava a perna. Não é isso que acontecia? Acontece ainda hoje, infelizmente, né? Acho que hoje eu tenho outros olhos para isso, Sônia. O artista, ele naturalmente ele precisa ter o seu ego alimentado. Para mim isso é mais do que natural. Qualquer tipo de artista. Se eu escrevo, eu quero que os outros comprem e leiam. Se vão gostar ou não, eu não sei, mas minha obra está ali. O pintor também faz a mesma coisa. Ele se expõe ali porque ele quer que os outros vejam o que ele pensa. E o artista de cena, vamos englobar todos, quando ele vai para o palco, ele quer ser aplaudido. Ou vai ser vaiado, né? Depende do tipo de que está se propondo a colocar ali. Então, isso ainda hoje existe. Né? E muito forte, aquela vontade, eu vou ao palco, eu preciso ser aplaudido. Né? Mas é muito mais do que isso. Qualquer arte para a cena tem muito mais por trás disso. Não basta só você querer dançar. E eu queria aproveitar então já nesse gancho e perguntar assim, você acha que aquele que vai fazer aula de dança, independente se vai dançar em casa, em cima do fogão, se vai dançar numa festa de aniversário, ou se vai trabalhar profissionalmente,
tem conhecimento diferenciado ou o conhecimento é o mesmo? Eu acho que o conhecimento é o mesmo. Você, por exemplo, se você quer fazer qualquer tipo de atividade com dança, você vai ter uma aptidão para determinada coisa. Eu gostava muito de coreografar, dançar, dirigir eu já não gostava muito porque dependia muito das outras pessoas, porque dirigir você está dirigindo alguém. Quando você coreografa, quando você dança, você está expondo você próprio. É uma coisa mais individual. Com alunos, você tem uma troca muito grande. Então a gente vai se adaptando àquilo que você realmente tem a ver com a sua personalidade. Eu acho que o conhecimento básico de tudo é muito importante. Você precisa ter uma gama, quanto mais conhecimento, melhor. Isso em qualquer que seja a profissão. Quanto mais você... O Baryshnikov uma vez falou uma coisa que eu achei super interessante, que era o seguinte: se você só estudar balé, você não é interessante nem para o balé. É bom que você abra o seu leque de experiências e conhecimento. Então, acho que se você, para ser um bom bailarino, você precisa ter uma gama de conhecimentos da vida, de filosofia, de várias coisas, para que você possa expor realmente e se expressar como você quer. Então, essa troca, você que gosta de ser professor e que é um bom professor, porque eu acho que você tem uma coisa muito importante, que é paciência, tenacidade, e isso precisa, né? Eu acho que nem sempre eu fui uma boa professora por falta dessa qualidade. Eu nunca tive muita paciência. Então, quando vinham pessoas... Existem pessoas muito estranhas, né, que vêm te abordar. Então, nessa troca, quando existia já uma ponte, como você, como muitos alunos queridos, que estavam abertos ao conhecimento, a esse tipo de coisa, aí flui muito bem. Mas existem pessoas que chegam e são assim, são enigmas, são ETs, então deveria ter uma paciência muito grande para poder entrar no mundo delas, né? Acho que essa paciência eu não tenho muita, mas você tem, eu sei que tem. Isso é verdade. Eu acho que a coisa mais difícil hoje é fazer essa compreensão, né, da necessidade. Você vai ter o conhecimento. Você precisa ter esse conhecimento. O que você vai fazer com ele depois é um problema seu, mas o conhecimento é igual para todo mundo, né? Vou voltar um pouquinho mais atrás. Queria saber o seguinte: como é que eram as aulas com a dona Clotilde, Sônia? Olha, a Clotilde, ela era um capítulo à parte. Eu, quando conheci, eu tinha uns 13 anos, eu era muito jovem. E eu me apaixonei assim, terrivelmente por ela, pela personalidade dela. Ela era muito divertida, muito positiva. E ela me deu assim a noção dentro da dança, que é uma coisa que eu carrego até hoje, que eu acho super interessante, é a coisa mambembe, a coisa de circo. A casa dela era como um circo. Você chegava lá, tinha um palco no meio da sala, ela sentia muita fome no meio da aula, ela ia fritar um ovo e ia comer. Eu achava isso estranhíssimo, mas ela trazia você para o mundo dela. E a casa dela tinha um dos quartos que eu chamava de quarto mágico, que você entrava lá, ela vivia, ela virou, mexeu, ia para a Europa, ficava 3, 4 anos morando na Espanha, Portugal, ela foi inclusive casada com um português, e de lá ela trazia uma muambada que aquilo enchia meus olhos. Eram penetas, brincos, rosas, flores, mantom, roupa, tecido. Você ia enlouquecer, porque ela tinha uma maquininha de costura e ela, de repente, falava assim: vou fazer uma saia. E ela ia e fazia uma saia. Eu ficava maluca com aquilo. Junto com isso, ela tinha umas partituras que ela colecionava, partituras de tudo que é estilo flamenco, não só do flamenco, mas de danças espanholas. Ela gostava muito de fandangos de Uelva, que eu amo até hoje, e ela tinha diversas partituras e long plays, né, que as pessoas nem sabem mais o que é isso, e ela me emprestou e assim eu fui conhecendo tudo do flamenco através desse quartinho mágico, que para mim era mágico mesmo. E aí a gente saía, fazia aula, entrava um pouco, quer dizer, era multimídia, era aula para tudo que ela... Era música, adereços, ovo frito e por aí vai. Eu amava muito ela. E cada vez que ela estava no Brasil, ela fazia uma coreografia para mim. Foram os primeiros solos que eu tive, foi ela quem fez.
E eu saía com a indumentária toda era dela mesmo, era uma maravilha. Então essa era a Clotilde, minha grande amiga. Me diz uma coisa, você se lembra quem fazia aula contigo? Quem daquela de hoje, né, que fazia aula contigo? Soraya fazia junto? Quem mais fazia junto contigo? Olha, com a Clotilde na casa dela, fazia Soraya Castrioto, minha irmã, grande bailarina, fazia Getúlio, acho que era uma turma, Ricardo, que você nem conheceu, eram pessoas mais velhas, o Getúlio Sardinha, Sei, você lembra de Getúlio? virou O Túlio Cortez depois, o Túlio. Arnaldo Isso, Viana. o Arnaldo fazia aula com Clotilde, tinha tanta gente, Esmeralda. Roberto Silva. Roberto Disso bem depois, já era moça. Eu estou falando assim desses primórdios. Mauro, não sei se você conheceu o Mauro. Tinha uma turma brava, Geralda. Geralda era ótima, também fazia, e por aí vai. Arnaldo tinha uma parceira, eu acho que chamava Lúcia, que era muito Lúcia interessante. Era o Caruso. pessoal da velha guarda. Não, Lúcia Caruso da Mabel. Tem uma Lúcia nessa história, eu não lembro quem. Deixa eu ver quem mais dessa época. A Eula, você lembra da Eula? A Eula, minha grande amiga Eula, assim, Bete Carreira, que foi minha grande amiga também. Dançamos juntas com Alberto e Mabel, agora me foge o nome, mas tinha muita, era a velha guarda. Quem tocava pra gente, o guitarrista, era o Martinho, não sei se você conheceu, Não era um conheci. espanhol. O Martinho você não conheceu, né? Não. Na verdade, o apelido era Mortinho, porque ele bebia muito e a gente chamava ele de Mortinho. Deve ter morrido, coitadinho, mas era ótimo guitarrista. Essa era a turma da velha guarda. Nessa velha guarda, onde é que entra então? Tereza, Simone, nessa época ou é depois? Tereza, Já era depois. Elas tá. vieram numa segunda leva. A Marita, a guitarrista. A Mara também já veio um pouco depois, mas essa turma toda, que depois nós pegamos para o Alumbre, né? Essa turma já era da Clotilde nessa época, sim, já era. Depois, um pouco da velha guarda. Entendi. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Sônia. Como é que era acessar material sobre dança espanhola e flamenco naquela época? Era complicado mesmo? Como é que você conseguiu o seu repertório, além desses que a dona Clotilde te fornecia, né? Te dava praticamente? Era complicadíssimo, muito complicado. Você imagina que hoje essa tecnologia toda que a gente está aqui agora, falando eu aqui, você aí, o povo lá não sei aonde, isso não existia nem por nada desse mundo. A gente conseguia, quando a Clotilde vinha, porque ela era a minha maior fonte, ela trazia para a gente muitos discos que existiam, discos e partituras. E eu pedia pessoas para tocar no piano, porque era mais fácil você ter um pianista tocando isso do que um guitarrista, que isso já era um luxo você ter, né? Roupa, toda a indumentária era muito difícil. Agora, eu tinha uma outra fonte que era interessante para mim. Existia uma turma que chamava TOG, que era Teatro de Ópera da Guanabara. Você vê que velhice, hein? Eu nem devia estar falando isso, vão descobrir minha idade. A TOG era um negócio maravilhoso. E tinha um cara que ele era um tenor. E nós trabalhamos com eles, essa turma, a ópera Carmen de Bizet. E nós dançávamos e eles cantavam. Esse rapaz que, na época, o Samuel e a esposa dele, ele trazia muita coisa da Espanha. Nós ficamos amigos e ele trazia para mim. Mas era uma coisa assim, importar com pessoas muito amigas, porque não tinha isso. Ou você ia lá e pegava. Não existiam esses cursos todos, né? E toda essa facilidade de YouTube, de você poder pegar uma coreografia, uma música, um podcast que você entra, não é verdade? Agora sim, vou mexer um pouquinho mais, hein? Isso é o quê? Anos 70? Isso era anos 70, exatamente.
Você tinha informação de algum outro professor além da dona Clotilde nessa época, ou você só sabia delas? Existia mais alguém além dela? Talvez em São Paulo. No Rio de Janeiro não existia ninguém mais dava aula. Tanto é que quando eu entrei para a Escola de Dança do Teatro Municipal, que acabei me formando lá também, fora de outras escolas de dança clássica, existia dentro da grade do nosso currículo, tinha que ter danças espanholas. E a professora de dança espanhola, nessa ocasião eu estava na faculdade de Educação Física também, eu devia ter uns 18 anos por aí. E eu me surpreendi muito quando a professora de dança espanhola me telefonou e pediu que eu desse aula para ela do que eu soubesse, pelo amor de Deus. Porque ela foi colocada lá, ela chamava Ana Maria, era uma ótima bailarina, mas não tinha noção do que Ana fosse. Maria. Ana Maria. Alô? Né, então, e a dona Lídia Costalá, ela era diretora da escola de dança. Isso que eu falo agora. Né, a Lídia Costalá, mas eram danças espanholas, ela sabia alguma sevilhana, alguma coisa assim. E eu acabei dando aula para Ana Maria, e a Ana Maria transmitia a minha aula para eu mesma. Quer dizer, você vê que o negócio era complicado, né? Uhum. A Lídia Costalá, a gente chegou a fazer um trabalho alguns anos atrás, mas infelizmente o trabalho se perdeu. O que eu consegui aqui foi alguns recortes de jornais. Eu consegui entrevistar a Lídia Costalá, ela estava bem velhinha já. E Sim. conta na história, a Lourdes Braga participou dessa entrevista, várias pessoas participaram, Valéria Moreira, que tem uma escola de dança, também, não sei se ela ainda leciona, mas Castelo Branco. A Vitória Nunes, que foi bailarina da Casa de Espanha, ela vai ser entrevistada, eu vou pegar esse lado, né? Mas ela é chamada de Tia Lídia, carinhosamente. Ela conseguiu inserir dentro da escola de dança a grade de danças espanholas, que ficou até hoje. Sim. E o trabalho dela realmente era mais voltado para a escola bolera, danças orientais e algumas danças espanholas, realmente. Eu te faço essa pergunta porque em São Paulo a história é completamente diferente do Rio de Janeiro. A colônia lá é andaluza. Sim. E a colônia que a gente tem aqui no Rio de Janeiro é galega, então quer dizer, é mais fechado ainda você ter o acesso, né? Sim. Assim como a gente tem Nordeste e Sul do Brasil, que tem, entre aspas, um certo preconceito, na Espanha também tem isso, né? Então, assim, deixa eu te fazer outra pergunta. Além do Martins, não é isso? Martim. Isso. Mais alguém tocava naquela época, era só ele? Olha, veio um pessoal, por ocasião de um rei da Espanha vir aqui com sua comitiva e tal, e nós dançamos essa Carmen para ele que eu te falei. Uhum. Então conseguiram uns guitarristas, mas eu acho que não eram daqui, eles eram de São Paulo. Fora isso, eu não me lembro de nenhum outro que fosse especialmente guitarrista flamenco. Tinha algumas pessoas que arranhavam e tentavam tocar, mas com muito pouco conhecimento. Quase nada. Além do tenor, alguém que cantava, você se lembra? Naquela época, ninguém. Não, aqui no Rio de Janeiro, ninguém cantava. Uhum. Sônia, vamos avançar um pouquinho então no tempo. Como é que surgiu a ideia de você montar um grupo de dança? O que passou na sua cabeça? Você já estava com o Malô nessa época? Como é que funcionou? Aliás, como você conheceu o Malô e como a dança uniu vocês nesse projeto? Bem, aí o Malô já é outro assunto, né? Eu conheci ele na televisão, na Rede Globo. E não foi nada com o Flamengo. Eu é que puxei ele para o Flamengo. Mas, na verdade, nós nos conhecemos no corpo de baile da Rede Globo. E fazendo espetáculo lá em São Paulo. E aí eu agarrei ele e casamos, obriguei ele a casar comigo. Ele que me diz isso. Então, até hoje, coitadinho, está aqui amarrado no pé da mesa. Então, ele teve que fazer tudo, inclusive fazer o Flamengo, né? Mas como eu tive a história do Alumbre, na verdade, eu fui convidada anteriormente a dirigir o Passion Flamenca, que era um grupo gigante, enorme, né, o Passion, que acho que ele juntava uns quatro grupos diferentes. E eu tentei reunir.
Quem eram as Fala. pessoas desse grupo? Sem querer te cortar. Muita gente. Olha, o Henrique era que tentava fazer a produção do grupo. Você Então, se lembra Soraya do nome? dançou, Mara tocava, tinha Kleiber, que era um ótimo Esse eu não guitarrista, escutei, Kleiber. o Pepe de Córdoba também cantava. Muita gente, tinha o Gabi, tinha o flautista que era o Mário, tinha a Cláudia, a Tereza Canário. Olha, era tanta gente no grupo que eu vou te dizer que eu não me lembro de todos. A Mara, a Lúcia, o Serginho, todos tocavam. O Era, Sérgio era, é o da foto? é o da foto, o da foto. Esse eu não Esse, conheci. eu tocava muita coisa. Depois acabou abandonando, mas esse grupo era muito gigante. E eu, para coordenar esse grupo, porque cada um vinha de um lugar diferente, com informações diferentes, com cabeças diferentes, foi uma loucura. E daí o que aconteceu é que eu acabei pegando o pessoal que tinha mais ou menos as mesmas ideias que eu e formamos o Alumbre Flamenco, um grupo menor, mais coeso, que tinha mais a ver com a época e tudo mais. E assim nasceu o nosso Alumbre, né? Para o qual você foi convidado depois também, né? É? Da onde surgiu esse nome? Olha, esse nome foi até controverso na época, porque me falaram, não, não existe alumbre, alumbre não existe, é porque eu vi alumbrar. E eu sempre gostei muito de luz, claridade, coisa brilhante, e eu falei alumbre, pronto, alumbre. E eu acho que criei esse nome, não tenho certeza. Se não, se ele existe ou não, eu não sei, mas eu achei bem adequado para o meu grupo. Então foi assim. Ou seja, acabou virando Ilumina, Irradia Flamenco, né? Alumbre Flamenco. Exatamente, Deixa eu te exatamente. fazer outra pergunta, Sônia. A formação original no grupo quem era? Você, Soraya, Malô, a Simone Abrantes, a Tereza Canário, tinha mais alguém? depois, que eu Amara? não me lembro, a Mara Lúcia, e não tínhamos cantora, né? Depois é que entrou a Júlia. Você E, lembra da Júlia? claro, conta essa história. Como você descobriu a Júlia? A Júlia era um amor, ela era minha aluna. E ela era cantora de jazz, que Isso. cantava muitíssimo bem, tinha fitas gravadas, disco, naquela época, acho que nem era CD ainda, era LP. Ela cantava numa boate, e eu fui assistir o show, ela dava banho. E eu tentei trazê-la para o nosso grupo, né? Acho que eu consegui alguma coisa. Ela se esforçou muito para cantar flamenco. É que não é fácil, né? Mas ela acho que conseguiu alguma coisa. Conseguiu, eu lembro Depois eu tive. coisa. Conseguiu, né? Quando você Aí me... existiam outros alunos que eu acabei convidando, acho que ao todo 3, que era você, o Adolfo, lembra do Adolfo? Carlos Eduardo, lembro, tinha que ser Adolfo, eu lembro dele. Lembra? Lembro. E tinha um outro rapaz que eu não me lembro o nome, que ele acabou indo embora também, porque ele era de Manaus. Lembra dele? Um engenheiro? Ficou muito pouco tempo, não deu para aproveitar muito, lembro. Não lembro nem o nome dele. Mas o É, Adolfo você ter falado, porque eu não estava na minha memória, mas você falou agora, eu lembrei. Ele tinha um problema lá pessoal, então tinha que chamar ele de é, Adolfo, não podia chamar dos nomes que ele era conhecido. Acho que ele era advogado, não é isso? Alguma coisa era assim. exatamente, exatamente. Deixa eu te fazer outra pergunta. Homem era difícil para achar, fazer aula e botar no grupo? Mãe de Deus, era dificílimo. Eu estava quase me vestindo de homem para ter algum homem. Era muito difícil. Mas eu tive sorte em alguma época, assim, né, de encontrar algumas pessoas, porque quando entrava também eram muito desajeitados. E tinha muita dificuldade de encontrar bailarino. Não sei como é hoje. É ruim hoje ainda, Ricardo? Não, hoje tem bastante gente, tem bastante, tá? Tem É, de sobra. O que falta hoje é cantor. Tem, aqui no Rio a gente tem um bailador que virou cantor, que é o Diego Zarcon. A gente teve a Tisa Arbas, a Tisa hoje, Renata, né? Está fora do Brasil, ela fez vários projetos. A Tisa vai ser entrevistada também, Sônia. A Renata vai dar o depoimento dela. Assim, uma das pessoas fundamentais, ela e o marido, na época eles eram casados, um guitarrista, o Alan,
Eles montaram o projeto Alma Flamenca. Durou, ó, bastante tempo, e eles conseguiram trazer artistas da Espanha para cá. Ela vai dar o depoimento dela. Voltando aqui entre nós, Sônia, como é que era o flamenco ser recebido nas academias de dança que você passou? Tinha resistência? Como é que olhavam para o flamenco, essas academias que você passou? Então, nessas academias, a única coisa que eu conseguia alguma coisa, porque eu já era professora de outras coisas. E as pessoas tinham um certo respeito por mim de alguma forma. Mas era muito difícil dar aula de flamenco, pela desinformação. Então, por exemplo, donas de academias importantes, não conheciam o flamenco, não sabia do que se tratava. Tinha uma professora que eu gostava muito, que eu fiz parte até do grupo dela de dança e de jazz, e eu quis dar aula na academia dela. Eu falei, olha, eu quero dar aula de dança flamenca aqui. E ela disse, flamenco é o quê? Aquele negócio assim? Eu falei, putz, ela está confundindo com o vira. Aí o vira, ela estava confundindo com isso. Eu fiquei apavorada, quer dizer, não conheciam mesmo, né? Então eu tinha que peitar, mostrar. Eu fazia workshop, fazia várias coisas e as pessoas foram conhecendo. Mas era muito difícil. Só se tornou fácil quando o GADES veio para o Brasil. Aí as pessoas viram através de uma companhia com dinheiro e tal, uma grande produção. As pessoas começaram a entender o que era flamenco. Aí eu tive muita sorte, porque daí eu consegui dar muito curso, porque ele entrou e fez toda essa abertura para a gente, né? Foi super importante. Eu acho que para todo mundo que trabalhava com o flamenco, essa abertura do GADES foi muito legal. Eu fui convidada a dar curso, acho que no Brasil quase todo. Era muita gente convidando. E eu acabei dando vários cursos em Brasília, e o pessoal lá tem muita grana. Eu dava aula, o primeiro curso que eu dei lá, fiquei assim, extasiada, porque eu vendi tudo, vendi minha roupa do corpo, vendi castanhola, vendi meu sapato, eles queriam tudo, era impressionante. Eu fui para dar 2 aulas, acabei dando 4 aulas por dia, com turmas lotadas, convites. Olha, eu me fiz em Brasília, foi maravilhoso. E foi com essa abertura, porque ele dançou lá com o grupo dele, né? Então, que o GADES viesse de novo, né, Ricardo? Poxa, nem fala, a companhia já veio, né? Eu tenho 2 perguntas a te fazer, agora, antes que eu perca o link. Vai. O quanto o trabalho do GADES influenciou no seu trabalho? Olha, ele veio bem ao encontro do que eu pensava, porque eu acho que o flamenco, como qualquer outra dança, ela evolui, né? Então você vai ver a técnica do clássico, que é uma coisa bem tradicional, hoje colocada em danças contemporâneas, você trabalha com ponta, você trabalha com bailarinos com muita técnica em coisas mais modernas. O GADES transformou para os dias de hoje uma coisa antiga. E sem perder as raízes do flamenco, ele modernizou e deu uma roupagem nova, atualizada. Isso para mim era maravilhoso, porque era isso que eu queria fazer. Só que quando eu tentava fazer isso, algumas pessoas, não, mas isso não é flamenco. Não, isso é o flamenco da Sônia. Isso tem a minha cara, a minha personalidade, o meu caráter, era isso que eu queria. Porque é o que eu sempre falei e continuo falando. Você tem que gostar da dança e a dança tem que gostar de você. É uma troca. A arte é uma troca. Se você não trocar, não é arte, não atinge. Então eu tenho que mostrar o flamenco através de mim, da minha personalidade, do meu corpo. E eu acho que é isso que o GADES fez. Ele mostrou uma coisa nova através de uma antiga técnica. E eu amei, me influenciou demais. Já era dentro daquilo mesmo que eu estava querendo seguir. E sobre Brasília, quando você foi para lá, você encontrou gente que sabia flamenco? Você se lembra disso? Nunca tinha ouvido falar. Lá eles não conheciam absolutamente nada. Eu dei aula em 2 academias muito bonitas, muito grandes, e as pessoas tinham acesso a muitas coisas. Então, alguns alunos meus já tinham ido à Espanha e tinham visto por lá alguma coisa, mas de um modo geral não sabiam nada. Quando eles viram os filmes de GADES e quando ele esteve lá com a companhia dele,
o pessoal adorou e acharam que eu era a Carmen. Então, para mim, estava bom. Eu sou a Carmen mesmo, vamos lá. Não sabiam nada. Bom, Sônia, aqui eu vou fazer um parênteses, que é o seguinte. Você, como artista, como bailarina, tinha uma coisa muito particular. É a essência de cada um, né? Você tinha aquela coisa que quando você entrava, é uma coisa que eu sempre escutei de ti. Eu achava, mas achava que era birutice da minha cabeça, porque todo mundo me colocava como seu puxa-saco, mas a impressão que muitas pessoas tinham na época era o seguinte: bastava você entrar em cena, que você já era o show, né? Não porque você fazia algo diferente. A tua personalidade na dança era tão forte que bastava você subir para transformar toda a energia do palco, né? Enquanto que, não desmerecendo as outras meninas do grupo, que cada um tem um talento à parte, né? Mas você tinha algo diferente. Você acha que isso foi essa vivência toda que outras danças trouxe para você? Eu acho que, assim, quando você tem o seu corpo bem treinado, quando você tem uma técnica e o seu corpo vai sozinho, você consegue se expressar melhor, porque você já está mais tranquilo e mais seguro. Quer dizer, o nosso instrumento como bailarino é o nosso corpo, né? Então ele tem que estar bem afinadinho, né? Se você for um músico e for tocar um violino, se o violino for uma porcaria, você não consegue tocar nada. Então, se o teu corpo já estiver bem preparado para aquilo, você pode expressar melhor sua personalidade, seus sentimentos, suas emoções. Eu acho que era tudo isso, né, junto. As técnicas ajudam bastante. Então, eu queria dizer assim, o que eu falo para os meus alunos, eu trago de você. Você tinha algumas aulas teóricas, você botava um cavalete enorme, um bloco assim, escrevia um monte de coisa, eu queria copiar aquilo tudo achando que ia perder, e eu vejo que a prática disso tudo vai ficando entranhado no corpo da gente. Tem uma coisa que me chamou muita atenção, acho que você não vai lembrar, mas que faz todo referencial para mim, eu te perguntei e você me explicou muito bem. Você botou assim, técnicas de dança para melhor servir a emoção. Nunca mais eu me esqueci disso. Eu te perguntei, Sônia, o que é isso? E você falou exatamente agora. Por isso que eu te fiz esse remember, né? Esse revival, trazer à tona. Porque é o seguinte, eu, assim como muitos aprendizes, a gente vem sem nenhuma formação prévia de dança. Então, quanto mais você puder fazer um trabalho paralelo e agregar ao seu trabalho, te dá essa viabilidade, você fica mais disponível, parece que o corpo responde, você escuta e a música, o corpo vai. Né? Muitas das vezes você coreografa uma coisa e você escuta a música, o seu corpo responde de uma outra forma. Então, para mim, essa memória, né, de outras danças contribui, embora não seja primordial, mas ela agrega nesse conhecimento. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Sim, agrega muito, agrega demais, porque você tendo o seu corpo disciplinado, você consegue controlar ele, você faz o que você quer. Não é? Você não vai deixar seu corpo te carregar todo troncho sem você conseguir fazer. Você tem que dominar seu corpo, isso é muito importante. Eu estou vendo aqui, olha, a Soraya está escrevendo aí, você está vendo? A Soraya Soraya está convidadíssima, aceitou, vai participar também. Soraya. Ela é maravilhosa também. Soraya tinha uma marca impressionante, né? Porque muita personalidade, né? Muito. Soraya virginiana igual a mim, chata pra cacete. Perdão a expressão, saiu. Mas a Soraya tinha uma característica que era assim, rápida com os pés, veloz, e de uma energia que é quase que incontida, né? Tudo que era rondo para ela era muito chato de fazer. Soraya gostava das coisas alegres, picantes, umas buleirias, tudo que tinha muito era liberar essa energia contida. Soraya tinha essa característica, eu me lembro disso bem dela. É verdade. Vai ser uma das nossas entrevistadas em breve. Estarei lá. Na época do Alumbre, como é que você escolhia os lugares para você fazer o ensaio, já que às vezes a academia não decidia? Como é que era essa questão de eu vou fazer aqui o ensaio? E no mesmo lugar onde você ensaiava, muitas das vezes você conseguia fazer parte da produção do teu trabalho. Como é que era isso? Era muito difícil.
porque o espaço da gente, eu sempre achei que eu iria ter um espaço meu lá no Rio de Janeiro. Mas, na verdade, era muito complicado arrumar tudo isso. E a Estela dos Guaranis, você lembra dela, né? Ela Lembro. foi muito generosa e criou um espaço para mim, que era a Escola de Dança Flamenca Sônia Castriotto, que não chegou no finalzinho a se concretizar exatamente como ela queria, em termos administrativos mesmo, mas ela me deu uma força e uma liberdade enorme dentro da academia. Ela não queria mais dar muitas aulas e ela abria aquele espaço generosamente para mim. Eu dei aula e trabalhei com muitos atores, inclusive preparação para ator, e ela abria como se a academia fosse realmente para mim. Agora, o espaço, o teatro, tudo isso para a gente dançar, menino, como era difícil. Eu me lembro que nós fizemos na Laura Alvim, a Laura Alvim foi um dos lugares mais legais, né, que a gente fez, porque tinha mais ou menos um estilo dentro do flamenco, era importante para a gente. Taberna, né? Tinha esse ar de taberna ali. Era muito lindo aquilo ali. Agora, aquele espetáculo, que foi um espetáculo multimídia, você lembra? Nós fizemos vídeo, foto, workshop no final. Sim, ainda teve o James, que pintava, exposição de fotos. Aí eu fui para o Sem Censura com um quadro dele, foi maravilhoso. Eu vendi o quadro dele, que foi lindíssimo. Eu não sabia disso, eu não era muito ligado, eu só queria fazer aula, eu queria dançar e fazer aula. Era muito ligado. Então, nessa ocasião, eu era tão apaixonada pelos quadros dele, ele fez. Tudo dele, exatamente. E ele fez um quadro que ele pintou flamenco, tinha eu no fundo, e eu consegui vender aquele quadro. Fiquei super feliz. E, na verdade, ali, dentro da Laura Alvim, que foi um espaço lindo, foi um dos espetáculos que eu mais gostei. Mas teve muito problema ali, né, Ricardo? Você lembra? Você participou? Sim, participei ali, com certeza. Inclusive, algumas fotos que eu tenho, pouquíssimas e raras fotos que eu tenho minha, é dali. Eu me lembro que não vou me lembrar o nome do bailarino espanhol que estava ali, que ele dormiu aí na frente. Você, logo na hora do meu sol, eu vou dar uma patada ali na frente que ele vai acordar. Você se lembra disso? Eu lembro. Ele chamava Antônio, alguma coisa assim. Era uma pessoa bem... aquela rasteira que a gente falou, lembra? Lembro. Pois lembro. Olha, me lembro, sabe, da onde? Torre de Babel, que a gente fez, o espaço versátil da Alaoscar, que foi uma época complicadíssima, porque tinha um regime interno dentro do shopping, mais aquela coisa da própria sala, né? A gente chegou a fazer o cartaz e não tinha, e você estava, acho que na época, se mudando para Saquarema, uma confusão danada, né? Então, Sônia, qual o show mais marcante que você considera do Alombre? Esse da Laura Alvim? Olha, o da Laura Alvim foi por quê? Porque foi um espetáculo que teve... Olha, aconteceu tanta coisa, foi uma vida. Nós fizemos esse projeto, e esse projeto era muito ambicioso. Ele envolvia uma série de coisas que eu queria mostrar outros artistas ligados ao Flamengo. O James, existia uma fotógrafa que eu acreditava muito nela, indumentária, tinha tanta coisa que eu queria mostrar, e eu queria fazer que o povo assistisse mais de uma semana a tudo aquilo ligado ao Flamengo. E fui pedir um patrocínio na antiga, como é que chama aquela companhia aérea? Esqueci o nome. Agora me fugiu, também não vou lembrar. A antiga Ibéria. E lá eu fiz um projeto enorme e nós, na Ibéria, eu consegui, depois de muitas reuniões, eu consegui meio patrocínio, que para eles não significava nada, mas para nós seria uma grande coisa. E eu acabei entrando, me envolvendo com várias pessoas, me endividei pra caramba, e no final, quando eu fui falar com ele do dinheiro, ele pulou fora e eu fiquei enlouquecida. E eu acho que essa loucura me deu um gás para ir procurar outras pessoas e acabou que milhares de pessoas nos patrocinaram. Foi um evento, assim, uma coisa muito marcante na minha vida. E isso decidiu até meu futuro dentro da dança. Porque eu falei, eu
nunca mais quero fazer esse tipo de coisa. Não quero vender a nosso grupo dessa forma. Porque a gente trabalhou muito, mas muito mesmo. No final das contas, na sexta, sábado e domingo, encerrava o evento. Foi um evento que nós mandamos público embora, porque os bombeiros disseram que não havia mais capacidade. Quer dizer, foi um sucesso gigante de público, todo mundo ficou super feliz, fizemos um sucesso enorme. E financeiramente, um fracasso, porque depois que eu paguei o teatro, aí o iluminador e o som, não sobrou nada para ninguém. Ou seja, isso não é ser profissional. Profissional é aquele que vive da arte, não é? A gente tem que se sustentar da arte. E não conseguimos, não conseguimos. Então eu falei, ou isso muda, a gente tem que mudar radicalmente o nosso estilo, ou não vai dar, né? Ele me marcou em todos os sentidos, esse espetáculo. Foi incrível. E aí rolou isso aí. Bom, Sônia. Soraya, perdão, já vi, tu é escorpiana. Sempre achei que tu era virginiana, mas pode deixar. Depois você me dá a ferroada no dia da tua entrevista. Sônia, eu sempre achei que você e Malô foram para Saquarema, né? Deixaram o Rio de Janeiro, foram prosseguir com a vida de vocês, e um dia você convida os integrantes do grupo, e você sempre disse, eu estou montando um estúdio em Saquarema, assim, assado. E quando eu cheguei, fiquei deslumbrado com o que eu vi, porque eu falei assim, cara, essa mulher copiou Antônio Gades. Porque gente, vocês não têm ideia do que a Sônia fez. A Sônia realmente mergulhou de cabeça no projeto, e ela queria muito. Eu me lembro da ideia de que o Alumbre Flamengo fosse itinerante, primeiro pelo estado, sua cidade, depois para fora. Havia um projeto de comprar, era Kombi, não era nem van naquela época, era Kombi. Tu se lembra, Sônia? Kombi, Malô fazendo assim, pesquisando o máximo possível de sucata com iluminação. A Sônia tinha montado um espaço, uma saleta que se convertia em dormitório, tudo planejadinho. Quando abria aquela cortina, assim, dava direto para mato lá no fundo, a praia de Saquarema. Uma coisa espetacular, né? E assim, eu nunca tinha visto, hoje é mais fácil encontrar a gente assim, naquela época, pessoas querendo levar a dança para frente, enfrentando tudo, enfrentando a todos, né? O quanto que isso foi legal e o quanto que isso foi ruim em termos assim, de você trabalhar nisso. Malô, gente, chegou até a investir, Malô é um grande artesão, chegou a investir em talhar madeiras nacionais, o IP, nunca mais eu me esqueço das castanholas que o Malô talhava à mão, castanholas de IP, e depois umas de resina. Ainda tem algumas ex-alunas que têm essas castanholas, viu? Quase que eu roubei para mim. Que legal, que legal. É verdade. Então, o quanto que esse empenho de vocês foi bacana e o quanto doeu quando isso, de repente, esvaneceu assim no ar. Como é que era essa concepção de vocês com esse projeto de um estúdio em Saquarema, né? Com ciclos que você tinha que gente, a gente programa uma vez por mês, vem num sábado, faço o sábado inteiro, domingo, depois volto. O que aconteceu quando esse negócio pairou no ar? Te decepcionou tanto assim e você, agora não quero mais saber de nada? Não foi bem assim. Eu acho que eu tenho muitos interesses, eu acho que Malô também. Quando nós viemos para Saquarema, eu imaginava que o grupo todo viria para cá fim de semana e ia trabalhar e tal. Eu acho que isso acabou se tornando meio inviável para as pessoas, e eu ainda tinha o projeto de dar aulas aqui e tudo mais, mas as coisas foram mudando, como você falou mesmo, as castanholas. Nós trabalhamos um bom tempo com castanholas, vendemos no Rio, São Paulo, Minas. Eu tinha uma aluna mineira que foi para lá, levava castanholas, que era todo mês, era incrível. Mas depois, acho que foi aparecendo outros projetos. Um deles foi o Jean, né, que apareceu com o projeto na minha vida. Eu ia perguntar sobre isso agora, né? E aí, assim, a dança foi ficando diluída com outras coisas. E acabou naturalmente.
porque viver aqui foi importante também. Deixa eu fazer uma pergunta. Na época que você ficou grávida do Jean, não sei se você contou para ele, mas é até legal para essas mulheres que estão engravidando agora, né? Até onde, com o Flamengo, você podia dar aula ou fazer aula, como é que era a bailarina Sônia Castriotto, coreógrafa, professora, também aluna, porque você ia fazer suas aulas de andamento, como é que era carregar o Jean dentro durante a dança? Pois é, a Estela ficava muito preocupada, porque eu aumentei minha saia e até acho que 8 meses eu dava aula, parecia uma baiana maluca. Mas eu não queria parar, não parei de jeito nenhum. E eu ficava atenta, e a Estela assistia às minhas aulas do lado de fora, achando que ia me levar para a maternidade a qualquer momento. Mas foi ótimo, foi toda a vida. Sônia, Jean nasceu. Um tempo depois, você tentou voltar para a dança. O mercado estava diferente? O que você viu nesse mercado? Porque você ficou praticamente 1 ano e pouco fora, né? O que tinha de... Quase 2 anos, eu acho. Estava diferente o mercado quando você voltou? Não muito. O que tinha era mais gente trabalhando, né, o que eu achei ótimo, alguns professores de fora vindo. Eu consegui fazer alguns cursos da Tina, outras pessoas que eu nem me lembro direito o nome, mas Sara Lamor... Não, foi o Gustavo que você fez. Gustavo Cancela, não era isso? Gustavo Isso. Cancela. Fiz curso com ele, fiz curso com a Tina, gostei, fiquei bem amiga dela. Fiz curso com algumas pessoas e continuei dando curso, mas eu já estava meio que me desligando. Mas fora isso, estava tudo igual. Mas mais gente interessada, né? Muita gente de fora. Eu acho que foi isso. Você, vou voltar de novo no tempo. Você chegou a fazer aula com algum estrangeiro lá para trás, nos anos 70, 80? Olha, faltam 25 segundos, vai cair daqui a pouquinho. Opa, tá bom. Tá? Então, eu fiz aula com a Mabel, eu fiz aula lá em São Paulo com algumas pessoas. Quando eu fui à Argentina, eu conheci um casal, mas eles eram irmãos, chamava Pilar e Rosário, então, na verdade, eu nem sabia da existência deles, foi absolutamente por acaso. Eu passei pela academia, pegamos um metrô, saltamos em algum lugar qualquer e dei de cara com essa academia. E eles eram muito interessantes, porque eles eram bem espanhóis mesmo, eu não me lembro de que lugar, mas ele dançava divinamente, apesar da idade, e eu aprendi uma série de coisas com ele. Então, esses foram meus primeiros professores. A Clotilde já tinha me ensinado alguns rudimentos da dança, e fora isso, eu aprendi muita coisa também em São Paulo, a Paula Martins. Paula Martins. Você conheceu a Paula? Paula era muito Não, interessante. eu sabia da existência dela e ela está sendo muito falada nas lives da Débora Nefusi, né? Então, eu estou sabendo da Paula Martins, sim. Que é Ela bem... foi bem interessante. Naquela época, ela fazia várias coreografias para o Passion Flamenca. Então, a gente gostava muito de ir para São Paulo e ficar lá na casa dela fazendo os cursos com ela. E acho que foi isso. Depois o Alberto, a Mabel também me deram aula. E eu não me lembro mais quem. Fiz vários cursos com pessoas de fora. Foi isso. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Sônia. Na época que você dava aula, quando tinham alguns poucos os professores, lá em São Paulo se comenta muito que uns grupos de alunos de um determinado professor eram até proibidos de assistir aulas ou show dos outros. Acontecia isso na nossa época? Porque para mim não era referência nenhuma. Eu nunca escutei isso de você, mas havia essa, entre aspas, rixa ou ciúme de um ver o show do outro, perder aluno? Tinha isso naquela época? Eu não me lembro disso não, Ricardo. Eu, por exemplo, a minha aula sempre foi aberta, meus espetáculos a todas as pessoas, e eu fazia questão de que as pessoas vissem, e eu acho que cada um é um, não é? E imitar o outro acho que nem dá em nada, porque não dá para conseguir nem fazer isso, né? Você tinha falado uma vez, nesse período que eu estava começando a investigar outras fontes, até influenciado pelo seu discurso do quanto mais você tiver conhecimento, melhor, eu encontrei o Theo,
Dantes, então ainda está vivo, ele só está bem velhinho, Sônia, acho que ele nem consegue mais lidar muito com tecnologia. Theo fez uma outra leva de pessoas no Rio de Janeiro, como Eliane Carvalho, né? Alessandra Baiocchi, Suzane Travassos, que está com a dança indiana hoje. Então, assim, e apareceu naquela época uma argentina, inclusive ela já foi entrevistada em São Paulo, que é a Vera Alejandra. Eu me lembro que eu perguntei a você assim, Sônia, você conhece a Vera Alejandra? Você falou assim, olha, Ricardo, sinceramente, eu sei que ela está no Rio de Janeiro. Não sei se ela é boa, se ela é ruim, se ela dança bem ou mal, não sei se ela é boa professora. Eu acho que você vai ter que ir lá e ver o trabalho dela. Se você achar que é legal e vale a pena, você tem que fazer o curso, sim. Então, para mim, naquela época, onde havia essa preocupação de ter mais ou menos aluno, perder aluno de um para outro, você era muito para frente. Porque você não estava preocupada com isso. Né? A sua sempre foi muito aberta nesse aspecto, né? Muito. É porque cada um tem uma bagagem, né? Cada um vai te mostrar uma coisa específica e você vai escolher isso daí. O que você quer seguir, ou se você quer fazer um blend, um mix de todas as pessoas e colocar você junto. Eu acho importante. Eu quando fazia aula de garota, aula de clássico, aula de jazz, eu fazia aula com todo mundo, com quem eu conseguisse fazer aula, eu fazia aula. O que prestar, você fica. O que não prestar, você joga fora. Mas é importante conhecer. Né? Dentro do Flamengo é a mesma coisa. Eu acho super importante. Quando você trabalhava nos seus espetáculos, você sempre priorizou por música ao vivo. Você sempre dizia que trabalhar com música ao vivo é muito mais importante, é melhor o processo do aprendizado. Hoje a gente tem uma plena consciência disso. Mas assim, e quando trabalharam com música mecânica, para você tinha tanta diferença de você ter aquela coisa já gravada, você poder criar um trabalho como coreógrafo? Isso era difícil? Mas é muita diferença, né? Você ter uma música gravada, tudo bem, a música é maravilhosa, a música é música, mas ao vivo você tem ali uma troca com o guitarrista, é fundamental. Existia no nosso grupo o João, não sei se você lembra do João. João ele era brasileiro, mas ele viveu muitos anos na Alemanha. E lá na Alemanha ele conheceu a música flamenca e se apaixonou. Ele tocava muito. E nós, não conheço o João. Você se lembra sobre o sobrenome dele? Não me lembro o sobrenome dele, a Soraya deve lembrar. O João, ele tocava assim divinamente. E nós dois começamos a ensaiar e um ajudar o outro, porque ele tinha uma certa dificuldade com os compassos da dança flamenca. Ele não conseguia entender direito os acentos. Então com a dança, comecei a enquadrar ele dentro daqueles compassos e ele me ajudava também. Então nós começamos, Juan Sacromonte, a Soraya está falando aqui. Olha, agora eu já sei quem é, Juan Sacromonte, nossa, Soraya, máximo. Ele tocava muito, não sei nem onde ele está agora. Ele tocava as alegrias para mim e para a Soraya, que era muito legal. Agora sim eu sei quem é, agora eu sei quem é, eu conheci o Juan. E nós trabalhamos muito juntos, foi muito legal, foi muito bom. E isso é importante, né? Um passar para o outro e no palco também, você fazer aquela improviso, é outra coisa, é maravilhoso. Sônia, o Flamengo dá uma boa formatada de lá para cá, ficou mais esmiuçado essas coisas todas que naquela época a gente não tinha acesso. Eu vejo até pelas lives de São Paulo, que tudo era muito do improviso e quase que uma repetição daquilo que se pegava em outros lugares. Hoje está muito mais fácil, entre aspas, do que na nossa época. Mas nesse aspecto de processo coreográfico, deixa eu te perguntar outra coisa. Como era inserir um show, um número, seja lá o que fosse, a minutagem que tivesse, com música ao vivo e um espetáculo de academia? Havia muito empecilho? Não entendi a pergunta, Ricardo. Quando você tinha que fazer apresentações em academias, algumas vezes eu me lembro que você tentou colocar a música ao vivo. Qual era o problema de se trabalhar com música ao vivo dentro da academia? Que barreira era essa? É a questão de logística mesmo ou realmente
não era legal para a academia? Não, era ótimo, maravilhoso. Eu consegui isso algumas vezes, mas o valor, o preço do guitarrista acabava onerando demais a aula. Então, os alunos não queriam pagar por mais aquilo. A dona da academia, apesar de todo mundo querer demais e contribuir, as aulas com a guitarra era outra coisa, mas realmente ficava muito caro. Eu entendi o lado tanto da academia quanto dos alunos, né? Então, não era possível. Sônia, hoje você não está mais trabalhando com dança. Você até deu algumas aulas em Saquarema, algumas pessoas me procuraram. Você conhece a Sônia Castellotto? Ela é boa? Eu disse, sim, foi minha professora. Vai lá fazer aula com ela. O que você está fazendo hoje em dia? Você está trabalhando... Você nem vai acreditar. Eu hoje estou trabalhando, eu sou vegana, minha família toda é vegana, e nós estamos, né, trabalhando, divulgando essa filosofia, porque o veganismo é uma filosofia muito linda, onde nós abraçamos e temos uma relação diferente com o mundo. Hoje nós dançamos de uma maneira diferente, divulgando o vegan, que é uma nova relação mesmo com os animais, com o mundo, e para nós ser a voz daqueles que não podem se defender para a gente hoje está sendo muito importante. Então nós trabalhamos com alimentação vegana e mostrando ao mundo que é possível ser saudável, maravilhoso, comer bem, sendo vegano. É isso que eu faço hoje em dia. Agora que cá entre nós, tem algum fato curioso, engraçado nesses anos de dança que você pode revelar para a gente? Alguma coisa muito assim surpreendente que aconteceu? Olha, foram tantos anos, tanta maluquice, eu sou muito estabanada, todo mundo que me conhece sabe. E acho que uma coisa bem engraçada, eu trabalhei 2 anos no tablado lá no Batomuxo, que não era mais Batomuxo, já não tínhamos uma, mas era o antigo Batomuxo. Então, eu dançando uma rota aragonesa, mesa de um sheik, que estava lá com o seu séquito, ele tinha 3 esposas, e eu caí no sheik, explodiu camarão para tudo que é lado, e eu saí com a bunda imunda, foi uma coisa horrorosa. E nisso eu estava com o Túlio Sardi, né, o Getúlio Sardinha, que era meu partner nessa terrível experiência. É no Sol e Mar, exatamente, que era o antigo Batomuxo, era o Sol e Mar. Então eu caí voada na mesa do shake, não sei que shake era, mas ele acho que virou um milkshake nessa altura. E essa foi uma lembrança terrível que eu guardo. Hoje não é tão terrível assim, né? Soimar depois, gente, é ali na terra do Flamengo, né? Onde, depois virou Night Hills, e uns anos mais tarde, eu acho que 97, 98, eu fui dançar lá, já tentando levar essa cara nova do Flamengo. Isso é uma outra história que eu vou contar numa outra oportunidade. Sônia, agora sim, essas vivências todas, eu acho que você tem algo muito interessante para dizer para a gente, para as pessoas que nos ouvem. Tem alguns artistas de flamenco, alguns alunos, colegas que te admiram por outros aspectos. Eu queria saber de ti o seguinte, minha professora amada, o que é o flamenco para você? Olha, tudo que eu fiz na vida, na verdade, eu procurei não estreitar, procurei que aquilo fosse uma coisa holística na minha vida inteira, né? Como eu faço hoje do veganismo, a minha filosofia de vida, o flamenco era a minha filosofia de vida também, que era onde eu me expressava melhor. Eu acho que se você, hoje em dia, é um bailarino, se você é um estudante de dança, se você gosta daquilo que faz, você tem que se entregar realmente, não fazer pela metade. Faz aquilo, estuda a fundo e impregna aquilo de você. Não repita como um papagaio as coisas que lhe são ensinadas. Você absorva aquilo que está sendo ensinado e coloque em cima daquilo a sua própria personalidade, porque isso é que vai dar brilho e significado ao seu aprendizado e ao seu trabalho. Significado é você que dá.
Então isso é muito importante, não ser um papagaio, ser você. Eu tenho aqui... nisso aí vou aproveitar isso que você está falando. Eu me lembro quando eu comecei a dar aulas em Niterói, eu cheguei assim, Sônia, depois que eu dei aulas para você na academia, lá na Estela, eu falei, Sônia, eu posso dar aula? Você falou, claro que pode, Ricardo, só que você tem que saber até onde você pode ir. Eu falei, mas como é que eu vou dar aula? Você falou assim, olha, você tem que ter um trabalho antes, você sabe como é uma aula, você viu as minhas aulas, tem que ter um trabalho corpóreo antes, para depois você trabalhar. No princípio, eu lamento muito, Ricardo, vou usar a mesma expressão que você usou agora, porque foi exatamente o que você me falou. Como você te falta alguma bagagem maior, você vai ser um pouco papagaio de pirata. Você vai me copiar um pouco. Mas com o tempo você vai descobrindo, conforme você for agregando conhecimento, agregando estudo, você vai seguir uma linha. Mas as suas raízes jamais serão esquecidas. Me lembro muito bem disso. E ó, Sônia, N coreografias e versões da Rosa Maria, tá? Teve uma época que eu chega da Rosa Maria, chega de comer água do camarão, chega, não aguento mais. Mas volta e meia eu digo, gente, não tem jeito, essa música é perfeita para dar para iniciante, tem que ser essa música. Sempre tem uma coisa, a la Sônia Castrioto dos meus trabalhos, não tem jeito, Sônia. Que bom, que bom, que bom. Tá? Eu queria, assim, antes de te pedir um aconselhamento no final, umas coisas que eu carrego até hoje para mim, que com certeza se fosse escrito com a vivência que o teu marido tem, talvez ele dissesse de forma diferente, agregando mais outras coisas, mas aqui para mim está como um diretor que eu conheci, ele foi um cara muito bacana comigo. Poucas vezes que eu tive com o Malô, ele chegava assim, Ricardo, você está aqui do meu lado, o que eu vou fazer? Você é aqui para você ver o que faz um diretor. Né? Eu falei, mas você está vendo o quê? Eu falei, Ricardo, a gente quando senta aqui na plateia, né, a gente olha para a cena, vê o que os artistas estão fazendo e vê o que eles estão enxergando, a gente vê o que pode ser melhorado. Então o papel do diretor não é só fazer a coisa ficar bonita, ele tem que ver o que ele vai mostrar para a plateia. Então eu me lembro dessas dicas do Malô que eu trago até hoje. Né? Olha, Ricardo, a iluminação que tem ali é assim, assado, não sei o que, tarará, tarará. Toma cuidado com isso, para você ver. O Flamengo trabalha muito com essa coisa do contraste, do claro e escuro. Não carrega no vermelho. Não... Eu me lembro dessas dicas e trago até hoje, Sônia. Então, com certeza. Assim, nesse prospecto, que foi o que eu peguei, é um tesouro para mim, os bichinhos estão puindo. É lindo, né? Tem o meu borderô, meu primeiro, que está assim, aqui que eu entendi quem eu era. Né? Pois é. Quem eu era, era borderô, gente, que chamava naquela época. A Sônia fazia uma coisa que dos poucos grupos que eu participei fazia. A Sônia discriminava o período que a gente trabalhou, o local, quanto entrou, né, as divisões todas, e dizia qual era a função de cada um dentro do grupo, qual o grau de responsabilidade que cada um tinha, por que um ganhava mais, outro ganhava menos. Eu me lembro isso é obra do Malô, viu? Sim, mas a porta-voz foi você, né? O Malô claramente foi eu. E eu acho que isso é um bom exemplo para que os meus alunos possam entender que um trabalho de uma companhia de dança não é só coreografar, vestir roupa e dançar. Existe algo muito mais por trás, que é uma produção. Isso envolve gasto. Né? Então, eu me lembro que nesse dia, agora eu não me lembro com certeza se foi você ou se foi o Malô, ou se foram os dois, que foi uma coisa que me marcou bastante. Foi o fato de você dizer, você ou o Malô, que depois de ter pago todo mundo, eu nem esperava ganhar, meu negócio era estar lá estagiando no grupo. Né? Vocês disseram assim, a gente quer, não sei se foi você ou o Malô, mas a frase exatamente essa está marcada até hoje. A gente queria comunicar ao grupo que a partir de hoje o Ricardo ele é integrante do Alumbre Flamenco. Por tais qualidades assim, assado. Eu nem vou repetir aqui, porque senão vão achar que eu estou sendo um ególatra. Tá? Hoje em dia a moda você precisa ser aprovado, precisa ser aceito, precisa de reconhecimento. Mas acho que a espontaneidade desse reconhecimento teve um peso
tão grande na minha vida, que quando eu encontro um aluno, zero como eu fui, e vejo que esse aluno se esforça, falei, puxa, tem jeito para a coisa, vale a pena o investimento. E eu fui um aluno bolsista, que é a coisa mais rara de um profissional de dança ter, é um aluno bolsista que honra com as suas responsabilidades. Sim. Então, isso é uma coisa que eu tento levar até hoje para os alunos e mostrar o quão importante é a parceria, seja você aprendiz, ou você tem algum nível a mais ou a menos, mas o coleguismo, a parceria entre as partes do grupo, onde tudo é tratado de forma honesta e clara. Você e Malu sempre foram claros nesse aspecto, né? Sim. Então, nesse programazinho aqui, tem uns dizeres do Malu sobre o Alumbre Flamenco. Diz assim, não sei se Malu está escutando. Aliás, é um cara que eu gostaria de entrevistar, porque é um outro caminho, uma outra visão sobre tudo. Eu gostaria Vamos muito ver se a gente convence ele, né? Tímido que não é tão tímido assim. Diz assim, tá aqui a paginazinha, vou mostrar de onde estou tirando, tá? Bailarinos e músicos brasileiros, profissionais de diversas tendências, encontram eco na arte flamenca. A partir daí, começa o trabalho de buscar nas raízes os símbolos para a melhor compreensão da estética flamenca e somar a isso a absorção natural da técnica num espaço e tempo muito diferente, numa vivência contemporânea. O processo tem como objetivo, por um lado, uma identidade para o aluno, e, por outro lado, um caráter universal para o flamenco. Olha como ele era já visionário, né? Exato. Foi este processo de coerência com as raízes e a própria personalidade que conquistou tanto espaço para o rock brasileiro, o jazz na música e na dança, e até o balé clássico no Brasil. Aí vem entre aspas. Alguma coisa se perdeu do original? Talvez da mesma forma como no lento jogo de influências entre árabes, gitanos, espanhóis, etc., ao fundir o flamenco. É cedo para prever o futuro do flamenco moderno, espalhado pelo mundo. Enquanto isso, entre nós, muito prazer com a entrega a uma arte tão sensual, rítmica, emotiva, salerosa, como dizemos. Emoções tão comum a nós, não é? São palavras. Exatamente. São, com certeza. São isso mesmo. Acertou. Então, isso, Sônia, até hoje é verdade. Tá? Malu, com essa sensibilidade artística dele, vocês conseguiram fazer uma coisa, nos anos 80, início dos 90, né? Coisas que estão se fazendo hoje. Para aquela época, tudo que vocês faziam é exatamente tudo que acontece hoje referente à nossa época. Né? Que maravilha. Então, assim, com tudo isso, eu queria saber o seguinte de ti, Sônia. Qual o recado que você deixa para aqueles que seguem o seu trabalho, para aqueles que estão em outro trabalho, mas seguem o Flamengo, e para aquele que estuda o Flamengo hoje? Qual o recado importante que você deixa para essas pessoas? Olha, eu acho que o mais importante mesmo é como eu falei. Você tem que, além de se aprimorar dentro daquilo que você faz, estudar, procurar informação demais. Eu acho que o mais importante é você fazer isso que o Malu fez. É essa visão que você tem que sair de você, é uma coisa que vai de fora para dentro, mas de dentro para fora também. Você tem que fundir essa informação com a sua personalidade. Então, o artista brasileiro hoje, que quer trabalhar com dança, que é muito difícil, né? Eu acho que continua difícil trabalhar, porque mesmo quando eu tinha carteirinha assinada, tudo bonitinho, não era fácil você conseguir uma grana que te mantenha e, ao mesmo tempo, uma satisfação com a dança. Então, você tem que correr atrás, procurar o que você pode fazer, o que você tem como visão para fazer a dança hoje em dia, porque não adianta só a gente chegar, fazer aula e isso não vai levar a nada. Você tem que fazer alguma coisa interessante por você e pela dança. É isso, o conselho é esse. Sônia, eu queria
queria agradecer muito essa sua generosidade comigo, pelo menos você sempre foi tão generosa. Hoje eu descobri o porquê. Você teve uma visão sobre essa figura aqui, que hoje já não tem mais 54 quilos, está com quase 90, né? Mas, eu também sofri com o tempo, né? Mas eu queria agradecer muito. Você é a minha primeira entrevista de tantas que eu vou fazer. Aqui me segurando bastante, porque eu sou um cara extremamente sensível, minha emoção veio na garganta, eu estou engolindo aqui, porque aqui eu sou, além de fã seu, eu sou um entrevistador, né? Mas dizer a você que, com certeza, absolutamente, você está aqui, ó. Você também. Você aqui, também. Viu? Você, além de meu aluno, grande aluno, é meu grande amigo até hoje. E isso é importantíssimo, né? São aquelas coisas que a gente carrega para o resto da vida. Então você também está aqui, com certeza. Olha, a gente pode conversar mais depois. Tem muita coisa que a gente não conversa aqui, né? Não dá, não ficaria não assim, dá. anos afastados por causa das nossas vidas, mas coisas que a gente viveu junto. Você me falou de uma coisa interessantíssima, né? Só cabe trazer à tona que a Sônia está num momento bem diferenciado na vida, assim como Soraya, mas que as memórias delas estão em caixotes em vários lugares, né? Eu fiquei tão curioso, porque agora eu me senti entrando nas suas memórias, nessas caixas, como você no quarto da Dona Clotilde. Tu não tem ideia de como eu gostaria de estar nessas caixas, fuçar isso tudo e ver, gente, olha só, sabe, Sônia? Então, assim, meu muito obrigado. Obrigada a você, Henrique. Ter participado, por você ter aceitado essa honra de estrear, com todas as dificuldades que nós tivemos hoje. E assim, não tem outra coisa para dizer para você, que eu te amo bastante, Muito viu? obrigada. Eu te amo também. Obrigada a você, obrigada a essa galera aí que está entrando, que eu não consegui ler, mas obrigada a todo mundo que participou e você, querido, obrigado por ter me chamado. Muito obrigada. Só para encerrar. Tá, ó, joia, Ricardo. Muito obrigado a você e a todos que ouviram, amigos, colegas, alunos, e breve.